O batismo não é produto comercial e não serve como negócio em troca de interesses e até superstições religiosas. Também o batismo não serve como controle político que massacram culturas, massacram escravos, massacram os pobres. O batismo de Jesus é libertação, é salvação. É o que veremos neste segundo domingo do tempo comum, dia 19 de janeiro de 2020, no Evangelho de São João, no capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 34. E aqui eu trabalharei 2 pontos centrais. Mas antes disso, me permitam reafirmar que durante a colonização do Brasil, e provavelmente, certamente, todas as outras colonizações, fossem portuguesas ou espanholas, o batismo serviu de controle dos escravos e de massacre cultural das suas religiões primitivas. No Brasil, os padres batizavam as crianças e mudavam os seus nomes originais tribais, tanto dos afrodescendentes, dos escravos arrastados violentamente da África, quanto dos indígenas ameríndios brasileiros. Mudavam seus nomes, davam nome de santo, São Francisco, São Pedro, São Tiago, São Mateus, até o nome do bispo ou do padre que os batizava. Para resistir a essa situação, muitas vezes os africanos colocavam por debaixo dos altares os seus santos trazidos da África, muitas vezes feitos à mãos por eles aqui, de barro, para manter as raízes culturais, porque o batismo era usado como sinal de massacre cultural, massacre da alma, massacre ideológico das pessoas. Nada a ver com o batismo de Jesus. Como também eu disse no evangelho, na reflexão evangélica do domingo anterior, que o batismo também não é meio comercial. Para ser vendido, para ser comprado, para ser oferecido em sites, para serem oferecidos em blogs, em troca do dinheiro das pessoas que chegam nas secretarias das paróquias, dão os seus nomes, dos seus padrinhos, marcam alguma entrevista e tal, e depois pagam para serem batizadas. Veremos agora no Evangelho 2 pontos que destacarei, entre outros, que também já acentuei na reflexão anterior, sobre o batizado de Jesus. Um testemunho dado por João o Batista, segundo este registro do 1º capítulo do Evangelho de João. O primeiro ponto que destaco é a fala de João segundo o registro de São João, João o Batista. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus era uma lembrança da experiência do povo escravo que saía do Egito por suas próprias forças, mobilizações articuladas com a aliança libertadora de Deus. O cordeiro que servia cujo sangue do cordeiro primogênito puro servia para identificar as comunidades que realmente aderiram ao processo de libertação. Portanto, aqui já está a primeira marca do batismo de Jesus. Como Cordeiro de Deus, ele foi batizado para atualizar a libertação e não para fazer negócios. E não para acalmar superstições, fetiches, mas para ele mesmo, agora como um novo Moisés, como um novo libertador, num outro projeto, numa outra perspectiva, no reino que veio trazer abundância de vida, vida abundante, para ser o libertador
da humanidade, principalmente dos pobres e oprimidos. Porque o objetivo dele era tirar o pecado do mundo. E pecado aqui para São João, como ou é para toda a Bíblia, não tem relação nenhuma com moralismo. Jesus nunca foi moralista e não é disso que trata São João e o João o Batista. Tirar o pecado do mundo é arrancar de dentro do mundo o que o mundo sempre ofereceu, que é o ódio. Em São João mesmo, no capítulo 5, mais adiante, versículo 18, Jesus diz: aqueles que odiarem a vocês, odiaram primeiro a mim. E o mundo não é um mundo planeta, não é um mundo criação, do qual Jesus, segundo o depoimento, segundo a teologia joanina, participou da criação, do qual Jesus participou da criação o tempo inteiro. E ele não criou um mundo hostil. Ele criou um planeta belo, rico, pleno e abundante de vida. Não é desse mundo, mas o mundo do sistema opressor representado pelo Império Romano nesse momento, que juntamente com a religião judaica do templo, do culto virado, que virou as costas para o êxodo, virou as costas para a libertação, servia para massacrar, arrastar as mulheres pelas ruas para serem apedrejadas por causa do moralismo e não por causa do pecado que ele acabava praticando. O pecado que levava as pessoas a abandonarem os leprosos em abismos, em buracos distantes da civilização, sem cuidado, sem tratamento, sem respeito. O pecado que levava ao desprezo do estrangeiro, do diferente, do culturalmente diverso, como os samaritanos. O pecado que levava à traição, como aconteceu com Judas, que disse que se enganou e que afinal teria que trair Jesus. O pecado construtor de cruzes para assassinar, desculpe, sendo precedidas antes de julgamentos absolutamente espúrios, falsos, mentirosos, caluniosos, injuriosos, para matar os inocentes. Jesus veio para tirar este pecado do mundo. Jesus veio para tirar o pecado identificado por Mateus e principalmente por São Lucas, do Herodes, assassino, de espada em punho, usando soldados ignorantes, toscos, com cavalos treinados para a guerra, para matar crianças. Foi esse pecado que Jesus veio tirar do mundo. O pecado da opressão, o pecado da injustiça, o pecado que desfigura a vida abundante que Deus veio criar neste mundo. O pecado da morte, que é capaz de sepultar um Lázaro quase vivo. O pecado que arrasta mulheres pelas ruas para serem apedrejadas em nome do moralismo. Este pecado, nas suas múltiplas facetas opressoras, desfigurantes da vida humana, é que Jesus veio tirar do mundo. E é isso que o batismo dele representa. É isso que o batismo cristão representa. Tirar o pecado do mundo. É com isso que quem se batiza deve e deveria se comprometer. E quem não se comprometeu com isso lá na infância, deveria se batizar de fato agora, se comprometendo com esse projeto libertador de Jesus, que tira o pecado do mundo, aquele que não temeu ser cordeiro nas mãos dos opressores e ser imolado enquanto lutava, enquanto se sacrificava, enquanto se deixava martirizar na luta para tirar o pecado do mundo. E isso que é o batismo. É isso que representa o batismo de Jesus. É isso que conceitua o batismo cristão. E nada a ver com superstição. Batizar crianças para afinal elas não adoecerem. Batizar crianças para afinal, se elas adoecerem, não morrerem. Batizar as crianças para que não haja a fantasia do boto. Não haja fantasia fetichística do fantasma a perseguir, ou das bruxas a perseguir. Não, o pecado o batismo é coisa séria e profunda
com essas características que eu acabei de identificar. O batismo é maravilhoso. O batismo é sinal da libertação, o sinal da transformação, o sinal da conversão, o sinal do compromisso com Jesus. E finalmente o último ponto, que João, que eu arrolo aqui, a outros, que eu arrolo aqui para não tornar essa reflexão muito longa, é aquele em que João diz: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Mas eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. Tudo indica, pelos estudos bíblicos, teológicos, e eu aqui sempre lembro nesse ponto do grande teólogo do Vaticano II, o francês Jean Danielou, que escreveu várias obras teológicas, uma delas sobre João o Batista, em que ele mostra que João era uma grande liderança de uma comunidade judaica chamada Essênios, que hoje não teria nada a ver com o sionismo que está aí a ajudar os Estados Unidos a matar os israelitas, a matar os palestinos, a matar e a perseguir todo o Oriente Médio. Os essênios eram uma comunidade profundamente comprometida com o comunitário, com a partilha, com a vida, com a solidariedade dos que trabalhavam na agricultura com simplicidade para produzir os frutos a serem repartidos. E Jesus morou nessa comunidade. Jesus foi discípulo de João o Batista, que era mais velho do que ele. João, que não seguiu a tradição do pai como sacerdote do templo, mas vivia numa comunidade nas barrancas de Qumran, próximas ao Rio Jordão. E Jesus conviveu lá, antes de João se tornar o profeta. E Jesus estudou lá na comunidade dos essênios textos sagrados, a proposta do Êxodo, os profetas. Textos que depois foram encontrados bem mais tarde, casualmente, os que sobraram, como parte da Bíblia Sagrada, que se tornaram parte da Bíblia Sagrada. Jesus estudou com João. Isso quer dizer que o batismo também significa aprofundamento, significa estudo, e não sinaizinhos quaisquer ou ritualismos. Me lembro que participei de um batizado uma vez em Marília, em São Paulo, que durou quase 4 horas, um escândalo, era um monte de coisinha, de toalhinha, de sal, de água, disso e daquilo, sermão, tal, com intervalo, inclusive, para as pessoas fumarem, e que acabavam matando as pessoas na estafa e perdendo o significado do batismo, sobre o qual nunca se falou. Que é isso? O batismo é qualificação da vida, é aprofundamento da fé, é alicerce para as pessoas entenderem que é isso, e não simplesmente ritualismo, água para cima, ou as pessoas para dentro da água. É coisa muito mais profunda. Então Jesus estudou com João Batista. Esse é a letra A desse ponto que eu quero identificar. Jesus se qualificou, se preparou. A missão que ele recebeu do Pai passou pela preparação humana, intelectual, comunitária, solidária, fraternal, profunda com João o Batista. E a letra B desse ponto, para terminar, é quando João diz que ele passou à frente para se manifestar a Israel. Mesmo que existisse antes, esse antes também inclui o tempo em que Jesus morou na comunidade dos essênios e estudou com a comunidade, com João o Batista. E ele: depois de mim vem um homem que passou à minha frente. Quando João foi preso pelo assassino, pelo rei do ódio, pelo governador do ódio deste mundo, que se opunha a Jesus desde antes dele nascer. Quando João foi preso, Jesus assumiu a liderança das multidões com quem João se reunia. A partir das barrancas
do lago da Galileia, Jesus veio crescendo até Jerusalém com as multidões, com o povo, com os pobres, pelos atingidos pelo ódio deste mundo, pela injustiça desse mundo, pela opressão desse mundo que é o sistema dominante representado pelos impérios que massacram as pessoas. Esse é o batismo de Jesus. Esse é o batismo cristão. Este é o nosso batizado. Este é o batismo libertador. Este é o batismo curador. Este é o batismo engajador. Este é o batismo comprometedor. Este é o batismo da fé. Este é o batismo evangélico que realmente nos deve envolver agora e para sempre, como é da vontade e da orientação de Jesus, o nosso Senhor. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.